Olá, bem-vindos a um novo episódio do Pode Parto. E o tema de hoje é algo super interessante e curioso para a maioria das mulheres, mesmo não grávidas, e provavelmente muito conhecido, inclusive entre mulheres que ainda não engravidaram, porque todo mundo tem uma irmã, uma prima, uma vizinha, ou já viu a mãe engravidar de novo. Então, não é novidade para a maioria das pessoas. E a gente vai falar, então, sobre sinais e sintomas dos 3 trimestres da gestação. A gente vai destrinchar por trimestre para vocês entenderem o que esperar ou não da gestação. Lembrando que tudo é muito individual. Tem gente que não sente absolutamente nada, não sente nada. Tem uma gestação lisa. Ou sente muito pouco e tudo passa bem batido. E tem outras mulheres também que sentem absolutamente tudo da lista. Então, as gestações são individuais entre si, entre elas, e claro, entre as mulheres, né? No entanto, uma mesma mulher pode ter gestações absolutamente diferentes entre si, né? Não sentir azia na gestação do Joãozinho, mas da Mariazinha eu quase morri de azia. Enfim. Gestações são diferentes, pessoas são diferentes. Mas, para as hipocondríacas, cuidado, porque quanto mais coisa a gente fala, algumas pessoas sentem, né? E se identificam. Se identificam. Então, tentem racionalizar. E a gente vai começar a falar dos sintomas de primeiro trimestre. Eu tentei colocar por ordem de prevalência, né? Do que é mais comum. E atraso menstrual. Claro, né? A maioria das pessoas quem não começa a testar antes por ansiedade, ou porque já está tentando, já está mais ansiosa, já repara que pode ser que esteja engravidado, caso não esteja em uso de qualquer método contraceptivo, e mesmo que esteja em uso de método contraceptivo, a gente sabe que pode falhar pelo atraso menstrual, a menorreia. E quanto mais dias se passam sem a menstruação voltar, maiores as chances de ter engravidado, e vale testar a gravidez, fazer um teste de urina, um beta-HCG urinário ou um beta-HCG no sangue, o exame de sangue para confirmar a gravidez. Não existe isso de passei a gravidez inteira menstruando. Não passou menstruando, passou sangrando, mas o padrão certamente era bem diferente do menstrual, e é um sangramento hormonal e não cíclico de descamação de endométrio. Afinal, tem um feto, tem um embrião implantado no endométrio. Então, não existe isso de passei a gestação inteira sangrando. Isso pode ser um fator confundidor para algumas mulheres, mas falta aí autoconhecimento e autopercepção, porque é muito diferente. Tem inúmeros outros sintomas associados para sacar que está grávida, né? O sangramento também não é uma coisa comum, mas às vezes é uma queixa frequente, principalmente no iniciozinho da gravidez. A gente tem um sangramento que é aquele de implantação, que pode acontecer bem junto ali do atraso menstrual, né? E que, óbvio, vai vir junto desse diagnóstico de gestação, gera uma ansiedade. E os sangramentos depois desse momento, a gente sempre levanta a hipótese da suspeita de ameaça de abortamento, né? Então, sangrar na gestação não é normal, embora no início seja algo muito comum. Muito. E tem também o sangramento pós-coito, né? É. Super comum também. A maior parte desses sangramentos, principalmente quando passa do primeiro trimestre, porque sangramento de primeiro trimestre pode estar atrelado a nada, a gente não saber do que se trata. E é super comum, a maioria evolui bem, deixando isso bem marcado. Ela falou a palavra ameaça de abortamento, o termo ameaça de abortamento. Isso assusta as pessoas, vou abortar. Lembrando que abortamento é muito comum, mas lembrando também que a natureza faz de tudo para evoluir, né? Foi feito para dar certo. E embora alguns sangramentos a gente não descubra a causa, a maioria é ou sangramento de colo, porque o colo fica mais molinho, fica mais sensível na gestação, já desde o primeiro trimestre. A gente, quando é acadêmico, explicam pra gente na hora de tocar que é uma diferença gritante do aspecto do colo, da consistência do colo de não grávida, um aspecto nasal, você toca tipo um nariz, para um aspecto labial, bem molinho, quando a mulher está grávida. E o colo também ele é mais vascularizado, o útero e aquela região pélvica, né, como um todo. Então ele é mais delicado, ele fica mais até friável. Então na relação sexual pode acontecer um sangramento pós-coito e até mesmo, né, nas situações de
exame do Papa Nicolau, né? O preventivo, quando a gente Sangra. precisa fazer, pode sangrar. Toques, passagem de espéculo, toda vez, até ultratransvaginal, toda vez que a gente toca, chega perto desse colo uterino, pode ter um sangramento, mas lembrando que ele sempre é de pequeno volume, né? Nada autolimitado. E autolimitado, E pode até ser meio assustador para quem não está esperando isso. Eu acho que isso é o menos comentado, né? Todo mundo sabe que grávida enjoa, mas nem todo mundo sabe que grávida sangra, que pode sangrar no primeiro trimestre. A maioria vai ser de colo, porque, que nem ela falou, o colo tá mais molinho, tá mais sensível, tá mais friável, tecnicamente falando. Então, quando bate o pênis ali, ou o espéculo, ou o dedo num toque vaginal técnico, enfim, pode sangrar. E pode ser assustador. Pode ser até vivo e um pouquinho a mais, escorrer um pouco pela perna, mas a maioria, a totalidade é autolimitada se não tiver relacionado a realmente um processo de abortamento em curso. E pode ser um sangramento por implantação ovular, implantação do produto de fecundação, e um sangramento de ameaça de aborto. Ameaça de aborto é um termo meio... não é aleatório, né? Bem aleatório, mas inespecífico, que quer dizer que diz respeito a um sangramento um pouco mais aumentado, um pouco mais assustador, vivo, e com alguma alteração ultrassonográfica. Pode ser que tenha um descolamento do saco gestacional, do produto embrionário. Pode ser que tenha um hematoma retrocoriônico, que a gente ainda não fala em placenta no primeiro trimestre, né? Mas é tipo um protótipo de placenta. Um descolamento do córion, ou um hematoma atrás do córion, que ou vai ser reabsorvido ou vai exteriorizar, vai sangrar. E aí se chama de ameaça de abortamento. A maioria é de resolutividade espontânea, mais de 80%, fica tudo bem, a gestação progride. Mas é assustador. Então, acho que de primeiro trimestre, eu acho que o melhor pra gente falar é do sangramento, que é o que mais assusta. Né? Ninguém fica assustado com vômito, todo mundo sabe que grávida vomita. Mas sangramento, acho que vale ser mais profunda por conta disso. Pegando o gancho, então, qual o principal sintoma do primeiro trimestre? Náuseas e vômitos, né? Eles geralmente estão associados principalmente ao HCG, né? Que é o hormônio que a gente faz, dose, até para diagnosticar a gravidez. No início da gestação, ele aumenta, né? Muito, né? Gradativamente, assim, quase que dobra a cada 2 dias. Então, a gestante, ela tende a ter com muita frequência essa queixa do enjoo e dos vômitos, né? E para gestantes, né, que tem uma gestação múltipla, né, gemelares, trigemelares, enfim, elas tendem a enjoar mais, porque esse beta ele tem um valor ainda maior. E é importante lembrar que algumas medidas devem ser feitas, né, para a gente aliviar, além do uso de medicações que são prescritas pelo obstetra, ajustes nutricionais, né, fracionar a alimentação, Evitar jejum prolongado. Evitar jejum prolongado, alimentos muito condimentados, se hidratar bem, né? Alguns alimentos ácidos até ajudam, né? E ficar atenta principalmente à frequência dessas náuseas e vômitos. É o sintoma mais comum do primeiro trimestre, mas a gente tem uma situação chamada hiperêmese gravídica, que é quando a situação onde esses enjoos eles são exacerbados, eles são além da normalidade, patológicos, exatamente. E vão causar aí uma desidratação na paciente, um emagrecimento importante, né? Realmente eles vão causar aí um impacto na vida, no bem-estar dessa paciente. E muitas vezes é necessário até a internação hospitalar para ajuste. Mas, no geral, isso é pouco frequente, graças a Deus, né? Então, o mais comum mesmo são os enjoos, né? Às vezes vem uma comida, um aroma diferente, um perfume, né? Ou até o ato de escovar o dente, às vezes, pode levar à vontade de vomitar e ao enjoo. A mulher fica muito mais sensível ao odor. Então, tem muita mulher que não quer usar perfume, não quer que o marido use perfume. Tem muita mulher que fala, eu não tô aguentando o cheiro do meu marido. Eu peguei ranço do meu marido, eu não aguento o cheiro dele. Porque fica muito mais sensível, o olfato fica muito mais sensível e não é frescura, é super real. Outra coisa que ajuda, gengibre. As pessoas subvalorizam o gengibre e o gengibre ajuda muito. Nem todo mundo gosta de gengibre, mas é remédio. Vai lá, descasca, corta o gengibre, mastiga o tal de gengibre, bota gengibre na água, na salada, balinha de gengibre, chá de gengibre. Gengibre ajuda bastante em náusea e vômito no primeiro trimestre. Atividade física, para quem conseguir fazer.
E é aquilo, né? Isso é muito individual, depende do tanto que você está disposta a vencer o desconforto. Mas se você está morrendo, tem gente que fica morrendo realmente no primeiro trimestre, não consegue fazer nada. Tem mulher que fica inútil no primeiro trimestre. Se não está inútil, vence esse desconforto e faz atividade física algumas vezes na semana. Ajuda também a lidar com esses sintomas, né? Não é o mais agradável do mundo. Aliás, levantar do sofá e fazer a atividade física já é vencer o desconforto, né? O nosso corpo quer mais é poupar energia, mas no que puder continuar fazendo, ajuda nesses sintomas já de primeiro trimestre, náuseas e vômitos também. E vale lembrar, só pegando o gancho da atividade física, né, que é uma das principais recomendações, inclusive para aliviar grande parte desses sintomas, né? Sim. Então é importante fazer, mesmo que você esteja assim, indisposta, né, nauseada, né, com mal-estar. Se você tiver se conseguir, né, vale muito a pena. Tem um impacto muito positivo e não é contraindicado. Mesmo que seja menos, mesmo que seja por menos tempo, faz o que der. Vai lá, faz o que der. Às vezes você acha que não vai conseguir fazer nada e acaba fazendo bem mais do que você achava que conseguiria. E é reconfortante, né? Os benefícios são imensos. Perda de peso. Eu até anotei aqui quando você começou a falar. Perda de peso é super comum no primeiro trimestre e assusta uma galera. Né? Uma galera fala, ai, marido, doutora, ela perdeu 2 quilos, ela não tá ganhando, ela perdeu peso. Nossa, essa gestação não vai evoluir porque ela perdeu peso. Não, ela não tá conseguindo comer direito, ela tá vomitando, acaba tendo uma subidratação, porque mesmo que ela beba muita água, ela tá vomitando. Então, assim, esperado. Perda de peso é super esperado no primeiro trimestre e tudo bem, compensa depois. Para quem tá com sobrepeso ou obesidade, o ideal é não retomar tanto essa primeira perda e ganhar mais lentamente ao longo da gestação. Então, assim, tá tudo bem. A gestação não vai progredir porque tá perdendo peso, tá? O bebê, ele não ganha proporcional à gestante, né? Pelo amor de Tem que botar isso bem claro. Então, se a gente for parar para pensar, com 20 semanas é um bebê em torno de 400, 500 gramas, né? Então, vamos segurar o peso, que é muito benéfico para a gestação, com certeza. E é muito comum esse emagrecimento. Eu falo até que é óbvio que enjoar é muito ruim, gera um incômodo muito grande. Mas tem o seu benefício de controlar o ganho de peso, que geralmente no segundo e no terceiro é mais difícil a gente conter. No segundo, então? E um sintoma também muito comum que as gestantes vêm trazendo no primeiro trimestre é a sonolência, né? Muitas gestantes, elas ficam com muito sono. Eu mesmo, na minha gestação, eu tinha necessidade de dormir 10 horas por dia. Nossa. Eu ia ser inútil, eu tenho certeza que eu ia ficar inútil. É um cansaço enorme. A gente tem que lembrar que o corpo, ele tá trabalhando além do habitual para desenvolver uma gestação, um novo ser, né? Que vai virar aí em breve um feto. Então, tem um gasto energético muito grande nesse início. E é, sim, muito frequente a queixa de cansaço e sono, né? A gestante, ela tem essa necessidade de dormir, a grande maioria, e é muito comum, tá? E isso impacta, às vezes, a vontade de fazer exercício físico, né? Mas vamos levantar da cama, produtividade do trabalho. A produtividade vai cair, não tem jeito. Não tem como você dizer que você vai ser produtiva igual na gestação. Não vai. Puerpério, então. É importante lembrar que isso vai melhorar. A gente vai chegar aí daqui a pouquinho nos próximos sintomas, trazendo boas notícias para vocês. Médio. Relacionada à sonolência. Sonolência sim, mas é aquilo, gravidez não são flores para todo mundo. Tem gente que eu não romantizo a gravidez, porque como a gente atende bastante gente, a gente vê através da individualidade mulheres amando estar grávidas e se sentindo lindíssimas grávidas, não sentindo nada. Ou estando tão felizes por estarem grávidas que o que sentem acaba passando mais batido, lidando muito melhor com isso. Mas gravidez pode ser muito desconfortável para muita gente. Tem muita mulher que não vai se sentir lindíssima, não. Que vai se sentir inútil, que vai se sentir morta, que vai morrer de dor a gestação toda, vai ficar irritada a gestação toda. E tudo bem, tá? Cada uma é uma. Cada uma vai lidar do seu jeito também. Então, sonolência, cansaço, fadiga, cólica. Cólica. De primeiro trimestre, super comum. Super comum. Né? A gente tem o aumento do útero, né? A anidação, a implantação desse óvulo fecundado, o aumento do útero, né? Alguns ligamentos que são mais estirados, principalmente pacientes que têm alguma condição clínica prévia, tipo uma endometriose com
ou então cirurgias abdominais múltiplas anteriores. Pode sentir mais. Podem sentir mais, né? Então, e as pacientes também mais sedentárias costumam ter mais sintomas relacionados à cólica, mas no geral a cólica é bem comum. E se você não tem nenhum outro sintoma associado, é normal, vida que segue, vai passar, vai melhorar. Puxando o gancho da sedentária, empirismo, tá? Não li nenhuma evidência sobre isso, mas na minha experiência, vamos ver na tua, eu vejo mulheres sedentárias sofrerem muito mais com os sintomas da gestação do que as mulheres mais ativas. Muito. Eu percebo também. Muito mais. Então, assim, atividade física, de novo. Tá ligada diretamente à saúde mental, que é impactada... E física. E física, lógico, mas a parte mental é muito impactada na gestação, né? Muito. Então, realmente, aquela paciente que já é mais sedentária, ou tem um sobrepeso, nunca fez nenhum exercício físico, ela sente mais. Essa morre um pouquinho mais, fica mais morta na gestação. Num geral, né? Não existe regra. Tem a mulher super atleta, pode passar super mal a gestação inteira, e uma mulher obesa que nunca pisou numa academia ou em um centro esportivo, qualquer nada, fica, ó, demorar a descobrir a gestação, não sentir nada, e ó, enfim, é individual. Bilu! Lembrando que cólicas isoladas, né, e coliquinha, uma cólica um pouquinho mais chata, dá para tomar algum antiespasmódico que seu médico liberar, não associadas a sangramento importante, no geral tá tudo bem, tá? Lembrando que cólicas isoladas, se não forem muito exacerbadas, muito intensas e não associadas a sangramento transvaginal importante, são normais e não devem gerar mais preocupação. Mas se estiver sangrando bastante, com bastante dor, aí sim pode ser o início de um processo de abortamento. É muito comum, né? Lembrando dos outros episódios, é bem comum. Mas se for só coliquinha, dá para tomar um antiespasmódico que porventura seu médico vai prescrever e tudo bem. A gente tem uma alteração bem frequente na gravidez, que é a modificação mamária, né? Ao longo da gestação, o preparo para a amamentação, ela começa desde o primeiro trimestre, tá? Então, a mama, ela está em constante modificação, então ela precisa aumentar de volume, aumentar o número das suas glândulas mamárias, né? O engurgitamento mamário, isso está diretamente associado ao preparo para a amamentação. Isso está ligado aos hormônios, né, progesterona e estrogênio, que vão preparar essa mama para o aleitamento materno. O que a mulher pode perceber? Aumento de volume das mamas, o escurecimento da areola, né, dessa parte ao redor ali do mamilo. Então, eu acho muito curioso isso, porque o organismo ele é todo preparado. O bebê, quando nasce, ele enxerga contrastes, né? Então, essa areola, ela fica mais escura justamente para isso, para ajudar o bebê a saber qual é o local que ele tem que se direcionar para mamar. E, além disso, a gente pode ter a presença de areola secundária, maior veias, né, vascularização mamária. Então, as mulheres que são bem branquinhas, assim, a gente consegue ver até umas veias esverdeadas, assim, na mama, isso é comum. Junto com o volume, né? Fica maior e com umas veias, pra quem é bem branquinha, com umas veias aparecendo. E a questão da dor mamária, né? Porque associado a isso vem a sensibilidade e a dor, que a gente chama de mastalgia. Muitas mulheres não conseguem nem colocar sutiã, não conseguem dormir de bruço, porque dói, né? E isso é muito comum. Isso nada mais é do que o preparo da mama para a amamentação. Então, muito melhor do que, óbvio, que é contraindicado, né? Passar bucha, pente, tudo isso, ficar usando concha, ou até mesmo bomba ao longo da gravidez, o seu próprio corpo prepara a mama para isso. Então, não tem que fazer nada. Nada. E a gente tem também uma alteração que muitas mulheres trazem, que são aqueles tubérculos de Montgomery, né? Que são assim, umas alterações glandulares para a hidratação da areola e do mamilo. Então, umas bolinhas ali na areola, que é essa parte ao redor do bico, né? Mais altas, chamadas de tubérculo de nódulozinhos, parecem uns nódulos, ficam mais... se você olhar sua mama agora, parece que tem os nódulozinhos ao redor da areola para pessoas não grávidas, mas eles ficam mais proeminentes. Mais estufadinhos. Mais estufadinhos. E também tem relação, o que é super curioso e bonitinho de se pensar, com o reconhecimento olfativo do bebê pela auréola, pelo peito. Então, ele não só reconhece visualmente o contraste, a mama fica mais escura com relação à pele, mas ele também fareja, literalmente fareja a mama.
Se você botar no Google, no YouTube, na internet, tem um vídeo aí que já foi largamente viralizado nas redes sociais, que é o bebê, você joga o bebê recém-nascido em cima da mãe, assim, de bruços, o bebê, ele simplesmente vai farejando, ele vai, que nem uma foquinha, ele vai se locomovendo até a mama, pro peito, para sobreviver, né? Se aquela mãe estiver desmaiada ou doente, na selva, ele vai ali tentar pegar o que tiver daquela mama. É impressionante. Foi feito para dar certo, né? É bizarro. Exatamente. E é importante lembrar que tem algumas mulheres que perguntam sobre a saída do colostro. Se sair, significa que ela vai ter mais leite. Se não sair, significa que ela vai ter menos leite. Não tem nada a ver. Algumas mulheres percebem a saída desse líquido transparente e outras não, e tá tudo bem. Né? E também lembrar que o fato de uma mulher desenvolver mais mama do que outra não significa que ela vai ter um sucesso maior na amamentação comparado a outra mulher que não teve uma mama tão volumosa aí ao longo da gravidez. Conclusão, não tem nada na gestação que vá predizer sucesso no aleitamento e nem nada que vá nos predizer falha. Nada, nada. É só testando, é só quando o bebê nascer. Exatamente. Que muito provavelmente foi feito para dar certo. É claro que na atualidade existem várias condições que podem atrapalhar a amamentação, né? Principalmente cirurgias prévias, mas com uma boa equipe que vai estimular de verdade, com suporte adequado, a amamentação rola. Então, só depois. Só depois. Cefaleia. Cefaleia de primeiro trimestre, também hormonal, é super comum, super. É o tempo inteiro no consultório também. Acho que esses são os mais comuns, atraso menstrual, náuseas e vômitos, sonolência e cefaleia. Para mim, na minha experiência, na minha percepção, são os mais comuns. É super comum e tende a passar. Aliás, tudo isso, os mais chatinhos, que é a sonolência, cefaleia, náuseas e vômitos, tendem a melhorar bastante lá para 12 a 18 semanas. A maioria, a partir de 12, já vai melhorando bem. Depois de 18, raramente permanecem. Então, dá para usar alguns analgésicos. De novo, pergunte ao seu médico o que você pode usar, né, grandão? E tá tudo bem, é normal. Restrição alimentar. Tem muita mulher que fica muito chata para comer no primeiro trimestre. Tende a melhorar no segundo também. Então, algumas falam, nossa, eu amava carne. Eu era super carnívora. Por mim, eu moraria no Mocelinha, eu moraria na churrascaria. E não aguentam sentir o cheiro de carne. Não aguentam sentir o cheiro de tal comida e nem ver na frente, sendo que amava antes. Super comum, né? Essa alteração de paladar. Eu não conseguia tomar café. Café também comum? Nada. Super comum. Parei e fiquei muito tempo para voltar a tomar. Depois de parida? Depois de parida. Demorei muito. Não conseguia tomar. Mas é isso, é individual. Tem pacientes que ficam até com paladar, assim, com mais fome, né? Aquela sensação do estômago vazio, vontade de comer o mundo, né? Isso aí pode acontecer também, mas algumas têm ranço para alguns alimentos. É super individual, mas algumas vão ter mais fome no primeiro trimestre. É porque deve ter liberado agora. Sempre é isso, 7 horas. Para não começa 4. 4? 4. Então é porque eu chego sempre para... É porque já tá ruim tempo. Alteração de humor. Próximo. Quando puder, let me know. Algumas mulheres vêm com uma queixa que geralmente quem traz é o acompanhante, o marido, né? Com certeza. Quem convive. Convive, exatamente. Aquela queixa da oscilação de humor. Ficam mais ariscas, mais irritadas, impacientes. Emotivas, choram por tudo, né? Mais inseguras. Então, né? Principalmente na primeira gravidez, essa queixa também está aí no top 5. Só que essa queixa é possível que não melhore no segundo trimestre. Para muitas, essa alteração de humor, essa labilidade emocional pode perdurar até o final. E até piorar no último, né? E até piorar no último. No pós-parto, então? No pós-parto. Hipotensão ou lipotímia? Vocês podem, assim, fica um pouco desagradável. É muito comum a mulher se sentir mais fraca, sonolenta, cansada e quase desmaiar, teto preto.
tal do teto preto, ou lipotímia, ou até mesmo desmaio, aquele desmaio rápido e volta rápido à consciência, é super comum. Porque a pressão arterial tende a um descenso de seus níveis assim que engravida, isso é fisiológico. Então, em modificações ambientais como calor, desidratação, não come tão bem, está vomitando, não está comendo, não está bebendo tanto líquido, está vomitando, ainda levanta rápido, pode ser que dê uma desmaiadinha, pode ser que veja teto preto e quase desmaie. Super comum também. E o que a gente sempre recomenda, foi o que ela falou, fracionar mais a alimentação, evitar jejum prolongado, hidratar-se ao longo do dia inteiro, continuar praticando atividade física. Se sim, começar a sentir o teto preto, ou sentar com a cabeça para baixo, ou deitar, se puder, né, tiver algum lugar que possa, deitar e colocar a pernoca para o alto. Vai passar, vai melhorar. Nada demais, não vai morrer, não morre, bebê não morre, tá tudo bem. Outro bem comum também, e a gente já começou a falar, são algumas alterações corporais, como escurecimento de algumas áreas do corpo. O aparecimento da linha nigra, que é aquela, é como se é a linha média do corpo que aparece no abdômen, ela passa pelo umbigo, e algumas pessoas ela dá aquela quebradinha e volta até o pube. De axila, escurecimento de axila, de virilha, vulva, períneo, o que mais? Principalmente essa linha central, né, da barriga. Fica mais escurecida e proeminente e às vezes demora depois do pós-parto a voltar a clarear, né? Demora meses. Meses. Já tem pacientes que quase ano até para ficar invisível. Algumas não volta totalmente, ainda fica hiperpigmentado, mas a maioria volta sim. E se não voltar, tem jeito, tem tratamento dermatológico, tem tecnologia para isso. Mas basicamente axila, virilha, areola, vulva, linha média. E lembrar também, ó, do melasma. Né? Melasma. Muitas mulheres desenvolvem, principalmente aquelas que já têm uma tendência maior, né? Elas ficam com essa região aqui, né, zigomática, né, mais escurecida, né? E isso a gente chama de melasma ou cloasma gravídico. Também é importante no dermatologista para adequar o protetor solar, né? E alguns tratamentos tem como fazer na gestação. É difícil, né? Porque isso tende a piorar. Não trata, mas dá para tentar... segurar, né? Segurar. Mas é protetor solar, basicamente. Basicamente. Hidratação de pele, só. É comum. E alteração de hábito intestinal. Também super comum no primeiro trimestre. A maioria vai prender, vai constipar. E, mais uma vez, isso dá para manejar com alimentação, aumento da ingesta de legumes e tudo que tenha fibra, hidratação, atividade física e tudo mais, probióticos se precisar, mas algumas mulheres vão soltar. Tem mulher que fica com diarreia, com cocô um pouquinho mais mole, ou faz mais cocô ao longo do dia. A maioria constipa. E algumas mantêm-se constipadas por toda a gestação. Vale só reforçar que a gente também recomenda acompanhamento nutricional, né? Sempre. Então, para os pacientes que percebem alguma modificação nesse aspecto, ou de alguma das situações que a gente falou relacionadas à alimentação, vale muito a pena o acompanhamento nutricional já desde o início da gravidez. Vamos ao segundo trimestre, então. A maioria das pacientes, a quase totalidade das pacientes, fala que o segundo trimestre é a lua de mel da gestação, é uma delícia. Porque ainda não surgiram os sintomas mais chatinhos do terceiro, né, do barrigão, do peso da barriga e toda a sua repercussão pelo corpo. E já melhoraram ao largo os sintomas mais chatos do primeiro trimestre, super comuns também. Tem gente que não sente absolutamente nada no segundo trimestre, só vai sentir depois de 28, 30 semanas lá para o terceiro. E aí eu coloquei aqui os mais comuns, que começam no segundo, mas muitas só vão sentir no terceiro. A exemplo, uma das primeiras coisas aqui, contração de treinamento. Pode começar lá com 18 semanas, com 20 semanas, bem precoce. E algumas mulheres só vão sentir bem mais para o final e algumas nem vão sentir, nem vão referir, não vão perceber e tá tudo bem. As contrações de treinamento estão relacionadas à resposta fisiológica uterina à sua sobredistensão, ou seja, ao crescimento do útero pelo crescimento fetal. Então, quanto maior o órgão, mais o músculo liso se estica e esse músculo liso fisiologicamente responde contraindo
de maneira assintomática para a maioria, não dói. Apenas dá uma sensação de estranheza quando percebe, muitas nem percebem. Quando percebe um repuxamento. Ah, não, é só esquisito, mas não dói, não é contração de parto. É esporádica, às vezes Ah. acontece uma vez ao dia, duas, né? Não tem repercussões relacionadas à necessidade de repouso ou de uso de medicação, porque algumas nem sentem, né, que estão com essa A maioria nem contração. sente no segundo. Mas dá mais quando transa, depois de relação sexual, durante e depois de atividade física, depois de andar muito, de noite, que é mais fácil perceber, quando já está mais relaxada, quando a noite caiu. Enfim, super fisiológico, zero preocupação, a não ser que tenha dor mais pra frente, né? Contrai e dói. Dura poucos segundos e tá tudo bem. Vida que segue. Azia. Azia. A azia está relacionada ao aumento, à sobredistensão uterina, né, que começa a dar, comprime alguns órgãos abdominais. Então, essa paciente ela tem uma digestão já desde o início da gravidez mais lentificada fisiologicamente, por conta dessa peristalse mais lenta, né? Esses movimentos que a gente falou da constipação. O intestino ele tem uma peristalse, esses movimentos mais lentificados. O esvaziamento do estômago também é assim. Então, esse alimento ele fica mais tempo ali. E essa paciente pode ter azia, né, sensação de plenitude daquele estômago cheio, comer um pouquinho já se sente estufada. Refluxo. Até vômito. E isso, como você falou, tem mulheres que sentem no segundo e a grande maioria com certeza vai sentir no terceiro. Mais no terceiro. É. Eu já estou colocando para segundo, porque para algumas esses sintomas já começam mais precocemente, já no segundo. E, igual ela falou, a maioria desses sintomas, diferentes do primeiro trimestre, que são mais relacionados a alterações hormonais, a picos hormonais, os sintomas de segundo trimestre estão mais relacionados à compressão, alterações de compressão de órgãos e nervos e vasos, e a gente vai explicar rapidamente, né? A gente vai dar uma aula de fisiologia de gestação, mas só para diferenciar. O primeiro trimestre é mais alteração hormonal. Segundo e terceiro, mais alterações compressivas e de diminuição de peristalse. Estruturais, e por aí vai, né? Estruturais. Igual a síndrome do túnel do carpo, vamos para essa então, que é super comum. A gente tem a gestante ela tende a edemaciar mais, né? Então, a síndrome do túnel do carpo é uma repercussão que acontece na mão, principalmente, né? Na mão, óbvio, né? Nos ossos ali associados ao ligamento aqui do carpo. Então, essa paciente ela tem uma dificuldade de preensão. Ela pegou, às vezes, um peso, um copo com água que seja, ela não consegue sustentar, ele cai. Perde a força, exatamente. E então, com isso, ela pode vir associada a essa queixa a sensação de formigamento, dormência, dor nas mãos, principalmente, né? E isso, em algumas mulheres isso vai passar espontaneamente ao longo da gravidez. Depois do parto passa. E para outras, a gente vai precisar, às vezes, fazer uma fisioterapia, iniciar muitas vezes corticoide, lembrando que o anti-inflamatório é contraindicado na gravidez, né? Então, basicamente, a fisioterapia vai ajudar nos casos que não regridem espontaneamente. Dificilmente precisa de corticoide. A maioria é mais comum referir dormência, e principalmente desse quarto dedo, né? Pra cá, da metade desse quarto dedo. Não, é do terceiro ou do quarto? Não, é desse ou desse? Do terceiro pra cá. Então é desse. É isso aí. Tipo metade da mão, desse terceiro dedo pra cá. É mais comum dormência, alteração de sensibilidade do que dor. Mas algumas mulheres sentem bastante dor. Para as que sentem bastante dor, fisioterapia. Está alterando qualidade de vida, não tem por que ficar morrendo de dor. E se entupindo de analgésico, né? Tilenol, dipirona, Tilenol, né? Não dá. E tem que fazer uma boa fisioterapia, com um bom fisioterapeuta, para manejar a dor até nascer. Só vai melhorar depois que nascer, né? Essas alterações estruturais de compressão do nervo, esse aqui é o nervo ulnar. A compressão do nervo ulnar só vai melhorar quando nascer, não tem jeito. Eu tive uma paciente que ela tinha essa queixa muito exacerbada, principalmente por conta do trabalho. Ela trabalhava com a parte de informática. Então, o tempo inteiro, ela já devia ter alguma tendinite, alguma alteração prévia e desencadeou com a gravidez, com essa piora. Então, é associado a uma questão, às vezes, profissional também, né? Sim. E aí é fisioterapia e paciência.
Drenagem linfática, às vezes ajuda um pouquinho, mas não muito. Algumas mulheres referem, é bem mais comum no terceiro trimestre também, quando o bebê já está maior e mais fortinho, mas muitas mulheres referem incômodo na movimentação fetal, desconforto, dor, quando o bebê mexe. Tem mulheres que têm até costocondrite, que é uma inflamação do periósteo, da camada mais externa do osso ou da cartilagem, da costela. Então, fica doendo ali, às vezes a dor é tão importante que simula infarto. E dói, para diferenciar, você vai ali, aperta onde ela diz que dói e ela grita de dor. Essa inflamação demora semanas para melhorar, geralmente melhora espontaneamente, e muitas vezes estão relacionadas ao bebê batendo ali naquela mesma região. Né? Geralmente subcostal aqui. É até pubis também, né? Aquela sensação vaginal ali da mais porradinha. no final, mas algumas vezes a mãozinha ali passa ali, né? Ou um pé, Ou dependendo. o pé, e isso gera um incômodo também. Mas a maioria começa a ficar mais desconfortável no terceiro, quando o bebê está maior, mais forte. E elas referem prazer, felicidade com o bebê começando a mexer, né? As primeiras semanas de movimentação fetal, tá todo mundo sorrindo. Depois elas começam, ai filho, mexe menos, porque não dá. Precisamos mudar de lugar, porque, né? Aqui é um podcast de fundo de que tal? Literalmente começou a chover bastante, mas tá ótimo, a gente gosta bastante daqui também. Um outro sintoma muito comum no segundo trimestre, porém mais aberrante no terceiro, é dor na virilha ou na vagina. Pontadas ou facadas ou repuxamentos referidos na virilha ou na vagina por pura e simples distensão do tal do ligamento redondo, que é um ligamento que tem dos dois lados do útero, que se insere lá nos grandes lábios por dentro. Por isso que a dor é referida na virilha. Pode ser bilateral, pode ser mais de um lado do que do outro, pode ser só de um lado. E quanto mais avançada a gestação, quanto mais sobredistendido o útero e repuxado o ligamento, maiores e mais fortes os sintomas. De novo, para quem pratica atividade física, treina mobilidade, faz fisiopélvica, esses sintomas tendem a ser mais moderados ou ausentes. E uma medida super simples para ajudar a melhorar, para ajudar a dar uma aliviada nesse desconforto, são aquelas posições invertidas. Daí joga no Google, posição invertida, gravidez. Fica de joelho no sofá, cotovelo no chão, bunda para o alto. Quanto mais invertida, quanto mais verticalizada antigravitacional você ficar, maior o alongamento do ligamento uterino por dentro e dá uma aliviada nesse desconforto. É uma dica. Super comum também, não precisa se preocupar se sentir pontado ou facada lá embaixo. Não está associado a trabalho de parto prematuro. Não, também. É um medo que vem, às vezes. E piora no terceiro, né? Bem como uma possível incontinência urinária. O aumento do volume abdominal e a sobredistensão uterina impacta diretamente nos órgãos pélvicos, né? E a bexiga, ela tá bem ali apertadinha, por isso que a gestante geralmente tem uma frequência urinária, vai mais ao banheiro, né, fazer xixi. E dessa forma, ela fica pressionada, então a paciente que não tem, né, um bom controle do assoalho, né, ou uma tendência maior a perder xixi, ela pode ter isso piorado ao longo da gravidez, né? E algumas vão desenvolver na gestação, né? Principalmente do segundo para o terceiro trimestre. Quanto maior o peso, maior a possível incontinência, maior a possível fraqueza de assoalho pélvico. Vale lembrar que não é só bebê, né? A gente tem líquido e placenta somando aí a sobredistensão uterina e peso intraabdominal. E a fisiopélvica ela vai ajudar muito ao longo da gravidez e no pós-parto também para essas queixas. A fisiopélvica é padrão ouro para prevenção de distúrbios do assoalho pélvico e principalmente de incontinência urinária gestacional e no pós-parto, né? Tem mulher que só depois do parto começa a perder xixi. Algumas perdem xixi de maneira insensível, nem sentem que estão com vontade de fazer xixi e pum, se urinam. E o mais comum é a tal da incontinência urinária de esforço. Aos mínimos esforços, por exemplo, uma caminhada mais rápida, pular, tossir, rir, gargalhar, espirrar, qualquer coisa pode perder um pinguinho ou até mais. Tem mulher que faz muito xixi na calça. Tem algumas que não conseguem chegar ao banheiro. Quando vem a percepção de repressão de bexiga cheia, pum, não conseguem chegar, se urina. Isso é uma questão de fortalecimento de assoalho pélvico.
E existem também outros fatores de risco para isso. Quanto maior o peso no assoalho pélvico, maiores os riscos de incontinência. Gemelaridade, bebê grandão, gestações subsequentes, né? Tô na 5ª gestação. Poxa, aquele assoalho pélvico se manteve em sobrecarga, em peso, pela 5ª vez até o final. Então, claro que é fator de risco. Idade, mulheres que estão gestando aos 44 anos pela 5ª vez têm muito mais risco de ter incontinência urinária que a primeira gestação aos 20, por óbvio, né? Polidrominia, né? Muito líquido também. Muito líquido, muito peso. Tudo a mesmo raciocínio, a mesma lógica. É importante lembrar que não vai estar associado... ela teve, sei lá, 2 cesarianas anteriores e está na 3ª gestação, ela tem o mesmo risco daquela paciente que teve 2 partos vaginais anteriores, porque isso está diretamente associado ao peso intraabdominal e não à via de parto. Exatamente, né? A sobrecarga da musculatura do assoalho pélvico, que é constituído por músculos, tecido conjuntivo e depende diretamente de colágeno e de menor força sobre ele. Quanto menor a força sobre ele, menos repercussão possivelmente se terá. E falando sobre a distensão, né? Falando sobre peso, é a mesma fisiopatologia, super comum hemorroida e dor anal. O aumento da pressão dessa vasculatura do plexo hemorroidário, né, faz com que a paciente tenha mais queixa de hemorroida e também peso dos membros inferiores, varizes de membro inferior, pela mesma fisiopatologia. Mesma coisa. Mesma coisa. Tende a melhorar depois da gravidez e ao longo da gestação a gente tem tratamentos para aliviar esse desconforto. A fisiopatologia é justamente essa, né? O útero em sobredistensão, em aumento de tamanho, passa a comprimir diretamente os vasos intrapélvicos, que têm seu retorno venoso diminuído à medida que a gestação progride, principalmente. Algumas já começam a referir sintoma no 2º trimestre, principalmente gestação subsequente. Mas a maioria refere mais no 3º, porque o sangue começa a ficar mais retido, mais preso da pelve para baixo por dificuldade de retorno venoso, porque o útero está comprimindo todos os vasos pélvicos ali. E aí dá mais hemorroida, dor anal, varizes pélvicas, varizes vulvares, varizes nas pernas, edema de membros inferiores, inchaço nos membros inferiores, tudo porque está tudo comprimido, tudo retido, tudo congesto da pelve para baixo. E o que fazer para aliviar esses sintomas gerais de compressão de vasos pélvicos, né? Em que se incluem as hemorroidas? As posições invertidas ajudam também, porque descomprimem um pouco o assoalho pélvico, mas isso é enxugar gelo. Tudo isso é enxugar gelo, né, gente? Só melhora semanas após o parto, quando ocorre toda a redistribuição líquida do corpo e depois de 3 meses pós-parto, no mínimo, que as coisas começam a voltar ao normal, ao novo normal. Lembrar que meia elástica às vezes ajuda também. Meia elástica ajuda, boa ideia. Para quem tá muito mal. Vai ajudar no edema, no retorno venoso, né, diretamente, que é o causador do problema, e tende a dar um conforto importante para a paciente, né? Principalmente agora nesse verãozão que a gente está passando, né? Se ela tiver no ar, né? Nossa Senhora. Agora tá fresco, né? Tá chovendo. Mas meia elástica ajuda. Drenagem linfática pode ajudar para quem puder fazer uma boa drenagem linfática. Atividade na água. Atividade na água. Atividade na água, atividade física. Uma coisa que pode ajudar bastante são atividades físicas na água. Por conta da pressão hidrostática da água, o tal do empuxo, lembrando da física, pode ajudar um pouquinho a redistribuir o líquido, a circular melhor o sangue da pelve para baixo. Lembrando que enxugar gelo, horas depois, pode ser que volte o edema, pode ser que volte a hemorroida a inchar. Sobre hemorroida, melhorar o hábito intestinal. Claro. Quanto mais constipada a mulher tiver, quanto mais duro estiver o cocô, quanto maior o esforço evacuatório, maiores os sintomas de dor hemorroidária, dor perianal, sangramento de hemorroida ou de fissura, enfim. Melhorar o hábito intestinal, e aí a gente volta lá. Todo episódio, basicamente, a gente vai ter que falar disso, né? Dieta e atividade física. Comer melhor, melhorar o hábito intestinal. Beber água, seguir com Nutri. E aí, vai ficar melhor.
Alterações da libido, desde o primeiro trimestre, né? É. Ninguém quer no primeiro trimestre. É difícil, né? Difícil. Mas muitas mulheres, lembrando da individualidade, muitas mulheres referem aumento da libido. Tem mulher que chega e fala, eu tô com fogo, eu posso transar, doutora? Pode. Pode. Se você não estiver com dor, se estiver bem, não tiver uma contraindicação por ameaça de parto prematuro, por exemplo, pode, vai lá, seja feliz, pode fazer o que você quiser, o que você fazia antes, não tem problema. No entanto, se não quiser, também respeite-se, né? Lembrando que é uma fase da vida, que eu acho que isso não tem que ser prioridade, que a parceria tem que entender. Quem tiver com a libido baixa, com a autoestima um pouco prejudicada, terapia, baixa de energia, só quer dormir, preocupada com outras coisas, ansiosa e não quiser, tá tudo bem, né? Respeite-se a si mesmo, você não tem que agradar ninguém o tempo inteiro. Fazer xixi bastante, a gente já falou. Já começa no segundo trimestre a querer fazer mais xixi por conta da repressão da bexiga, né? Fome. Aumento de fome. Enquanto no primeiro trimestre tá quase todo mundo morrendo de sono, jogado na cama, vomitando, semi-morta, no segundo trimestre, pum, vira a chave. Segundo trimestre, tudo clareia, né? Aí perde 2 quilos no primeiro, aí de um mês pro outro a mulher ganha 6. Aí a gente fala, minha filha, a senhora não... Acho que a senhora deu uma virada de chave um pouquinho exacerbada. Não precisa, vamos, né? Nutri. Boas nutricionistas já vão, no primeiro trimestre, elas já vão pincelar sobre a mudança do segundo trimestre, já deixar pré-definido. Claro que vai voltar na Nutri no segundo trimestre para readequar a alimentação, dieta, plano, de acordo com as preferências, individualidades, gasto calórico, possibilidades, né, logística de cada pessoa, mas a fome deve ser respeitada, significa que a demanda metabólica está maior, a demanda energética está maior, mas não é o Deus dará, né, queridas? Não é assim. A grávida não precisa comer por 2, Pelo amor de Deus. O bebê tem esse tamaninho no segundo bebê, tá brincando, né? Não são 2. Não é uma Gabriela dentro de mim, é um bebê pequenininho. Se bem que ela é tão pequenininha. Então, não coma por 2, vá na Nutri, na impossibilidade de ir na Nutri, estude, porque tem material pra caramba na internet. Hoje não tem como dizer, não sei. Não, dá pra gente ser autodidata. Se você tá aqui, muito provavelmente está buscando informação, então, vai buscar, vai ler, vai se informar e não coma por 2. Evite açúcares, farinhas brancas, industrializados, tenha isso como exceções. E aí a gente conclui o segundo, né? Eu coloquei aqui aumento de secreção vaginal. Isso aí é bem frequente, né? As mulheres tendem a se sentir mais molhadas, mais secretivas, a partir do segundo, mas bem mais pro terceiro, mais periparto, mais perto do parto. Mas é aquilo, tem que excluir infecções vaginais, tem que ser bem avaliada e bem examinada. Mas a maioria se sente mais secretiva, mais molhada, e, no entanto, é um paradoxo, se sente ressecada a relação sexual. Inclusive, se a gente precisar coletar um preventivo, passar um espéculo, elas sentem ardência, sentem desconforto. Mas a secreção vaginal, muitas vezes, elas trazem, às vezes, uma queixa confundindo com perda líquida, né? Calcinha frequentemente molhada. Isso é comum. E é muito diferente da perda líquida, né? Principalmente no calor. Principalmente no calor. Então, é importante deixar isso bem claro, usar calcinha de algodão, em casa tentar dormir sem calcinha, né? Não ficar usando roupas muito abafadas, para não propiciar infecções vaginais. Evitar protetores diários, aquele absorvente íntimo, evitar sabonetes íntimos, várias marcas da vida, use sabonetes neutros, fica sem calcinha, tá com o vestido mais longo, tipo esse aqui meu, fica sem calcinha, tá em casa, ou vai só ali, se não se sente confortável, acha que vai escorrer pela perna, quanto mais você fica sem calcinha, menos secretiva você fica, acredita. Fica mais sem calcinha, deixa a região perineal e perianal respirar, que diminui inclusive a chance de infecções vaginais, que são comuns também na gestação. Terceiro trimestre. Vamos então para o terceiro. A gente já pincelou bastante, porque muita coisa do terceiro pode vir a começar no segundo, dependendo da pessoa. O terceiro já é aquele trimestre arrastado, né? Parece que não chega nunca. Lembrando que começa aí com 28 semanas. E a gestante ela já vem mais
Não logo no início, mas principalmente na fase do meio pro fim, né? Do terceiro trimestre, já é uma gestante que já vem na remação, né? Já começa a remar. Mais cansada, queixosa, com mais dor. A gente falou antes, fazendo o roteiro, que era o trimestre da dor, né? Basicamente as queixas. Dor, desconforto e saco cheio. Exatamente. E, por óbvio, quanto menor o bebê, se primeira gestação sente menos do que gestações subsequentes. A propósito, multíparas, mulheres que já pariram outras vezes, tendem a sentir mais. Parece que o corpo fica mais sofrido. Porque, bem ou mal, todos os tecidos por dentro, inclusive o útero, já se sobredistenderam algumas outras vezes. Então, existem alguns desequilíbrios musculares, esqueléticos, e pode dar mais dor, mais desconforto e mais cedo. Elas falam assim pra gente: ai, na gestação do Joãozinho, eu só fui sentir isso com 35 semanas. Eu já tô com isso, eu tô com 22. Eu tô com essa barriga gigante, parece que eu tô com 30, mas eu tô com 18. É super comum, é super... Infelizmente é assim, né? Quanto mais gestações, mais sintomas. Quanto maior o bebê, quanto menos hábitos saudáveis de vida se somarem à rotina da pessoa, mais sintomáticas elas vão ficar, infelizmente. É a vida. E nas gestações subsequentes, essa paciente ela já tem um filho ali, que tem uma demanda, né? Então, a dedicação acaba ficando um pouco mais prejudicada, você não tem tanto tempo para cuidar daquela gravidez, porque você já tem um filho pequeno, ou até mesmo sendo mais velho, né? É uma demanda a mais e acaba tornando um pouco mais difícil esse cuidado, mas é importante a gente tirar aí pelo menos 40 minutos, 1 hora por dia para ter esses hábitos de atividade física, né? Prezar por uma boa alimentação. A presença de um filho pequeno, de uma outra demanda, pelo menos faz a gestação passar mais rápido. Elas falam que não se preocupam tanto, já sabem que aqueles sintomas são normais e às vezes nem sentem tanto, porque tem tanta demanda que, tá com dor lombar, tá nem sentindo direito. Ela tá assim, ó, ela tá... É bem diferente, a pegada é bem diferente do primeiro filho. E o abdômen, a gestante tende a perceber um aumento do volume, muitas porque já tem uma diástase da gravidez passada, né? Uma musculatura mais fragilizada, então mais frouxa. Então, quando descobre a gravidez, é que você dá aquela relaxada na barriga, né? Você pode ter barriga, não tem problema nenhum. Nem dá aquela... 12 semanas você já tá com 25 ali, né? Mas já era uma barriguinha anterior, né? E isso dá repercussão por mecânica, né? Por biomecânica na região lombar, no pub, na marcha, né? Na maneira de andar, enfim. Então, dor lombar, pegando esse gancho, dor lombar é super comum no terceiro trimestre, porque o centro de gravidade da gestante, quanto mais progride a gestação, mais muda, mais altera. Nosso centro de gravidade, uma pessoa ereta, que não tem tanta barriga assim, está em determinado ponto. Se está com uma barriga aqui, o centro de gravidade está bem mais para frente, a pessoa está desequilibrando. A grávida vai jogar o ombro para trás, né? E com isso ela vai fazer uma hiperlordose, aumentar essa curvatura do fim da coluna ali pro bumbum, né? Isso com certeza. E com peso para frente. Com peso para frente, isso aí tende a doer mais. Se você não tem uma musculatura fortalecida, um hábito de atividade física prévio e até durante a gravidez, vai ter dor, certeza. Vai. Então, é fortalecimento de core, tanto no pré-gestacional, quanto manter fortalecendo o core na gestação. E existem milhares de maneiras de se fortalecer o core, que nem mesmo tradicionalmente, mas pode também fazer as maneiras tradicionais. Enfim, a gente vai ter um episódio disso. Tem que estar fortalecida, senão vai ter mais dor. E região glútea, ninguém fala disso, mas o glúteo médio é um músculo de sustentação também. Exatamente. Tá enfraquecido, dá dor no piriforme, grávida tem muita dor no piriforme. Dor ciática, nem anotei. Dor ciática. Dor ciática, super comum, aquele repuxamento ou aquele choque que vem aqui da região lombar, parte lateral da coxa vai até o pé ou não. É super comum. E quanto menos fortalecida está a mulher, mais sintoma é possível que ela tenha. Cólica. E aí essa cólica já tem um padrão diferente daquela lá do início da gravidez, né? Pode estar associada à movimentação fetal, pode estar associada a contrações que são mais incômodas nessa fase, né? Até lá pro fim um treinamento para o trabalho de parto.
elas incomodam mais, principalmente porque você já passou aí por um longo período gestante, já tá cansada, com um bebê com um peso considerável, né? Então são mais incômodas. E aí pode ser uma cólica já bem final de gestação, uma cólica relacionada a pródromo, o útero já se preparando ali para entrar em trabalho de parto. E a gente já falou disso no episódio de fases do trabalho de parto, a gente não vai se aprofundar. Mas existem cólicas de final de gestação, cólicas já com 30 semanas, são bem aleatórias, assim. É coliquinha, é cólica de músculo distendendo, é diferente do pródromo. Às vezes até da movimentação, né? Um bebê que dá um chute, aí dói de um lado, dói do outro, contrai. E elas confundem dor de movimentação fetal com contração, com cólica. Fato é que, se for trabalho de parto ou trabalho de parto prematuro, vai saber. Vai começar a doer e aí cabe a avaliação. Vai começar a doer de verdade. A gente já falou da fisiopatologia, meio que já subi isso para o segundo trimestre, da dor nas pernas, peso nas pernas, edema, varizes, isso tudo por retenção líquida embaixo, retenção de sangue da pelve para baixo. Fadiga. Que é o cansaço, né? Aquele cansaço mesmo. Porque você já ganhou aí um peso considerável na gestação, pode estar demasiada, já está cansada da gravidez. Se você está ainda num período de reta final da gestação no verão, né, em épocas do ano que são mais quentes, né, você tende a ter mais sintoma. Então a fadiga ela é bem frequente. Mesma coisa, né, se hidratar bem, optar por alimentos leves, né, se puder ficar num lugar mais arejado, atividades aquáticas, atividades físicas, isso tudo vai ajudar. A hipotensão também ela pode acontecer em algumas posições, né? Que a paciente fique. É verdade. Principalmente deitada. Deitada, né? Que ela tem uma síndrome da hipotensão supina. Quando a paciente está deitada, principalmente, né, assim, né? Com a barriga para cima, a gente tem uma compressão de um vaso importante, né? Que é a veia cava, e ela tende a dar essa hipotensão por atrapalhar o retorno venoso. Quando a paciente levanta, ela pode ter essa sensação aí de desmaio. Então é importante deitar de lado, né? Quando for levantar, virar de lado, levantar devagar, para não ter essa sensação. A maioria aqui já não consegue deitar reta em posição supina. Já não consegue ficar deitada de barriga para cima. E já tende a dormir mais semi-sentada, com vários travesseiros para trás, porque sente, inclusive, falta de ar. Por conta da compressão, mais um sintoma de compressão de órgãos. Tá tudo comprimido, o útero tá gigantesco. Quanto maior o bebê, mais compressão. Tá comprimido o diafragma, que é esse músculo aqui da respiração. Então o tórax, o pulmão, não consegue expandir tanto assim. Então dá uma sensação de que o pulmão não enche totalmente. Não enche mesmo, ele não tem plena expansão, mas está oxigenando normalmente. Então, algumas pessoas ficam bem ansiosas e param na emergência dizendo que estão com falta de ar, que não estão conseguindo respirar, mas a saturação está normal, a pessoa está normal, vai ser liberada para casa. É só dar uma controlada no sintoma ansioso, tentar evitar de ficar deitada de barriga para cima, fica mais semi-sentada, controla a movimentação respiratória, faz movimentos inspiratórios profundos, que é normal também. Uma queixa que a gente não colocou é insônia. Insônia, pode crer. Insônia associada à falta de ar, associada à frequência urinária aumentada, né? A paciente acorda várias vezes à noite para fazer xixi. Ansiedade. Tá cansada, ansiosa, então ela dorme mal, ela acorda mais à noite. Então ela tem mais insônia, porque tá ansiosa, achando que vai entrar em trabalho de parto, idealizando, né, datas pro nascimento, cansada, fazendo xixi toda hora. Já tem filho, tá cheia de demanda, ainda não conseguiu fechar o quartinho, comprar não sei o quê, atrasou a entrega. Atrasou a entrega não sei o quê, a casa tá em obra, tem milhares de coisas por fazer, por terminar, ela tá com medo de não conseguir terminar. Muitas mulheres não têm o apoio da parceria que chega junto, não tem rede de apoio, então ela tá fazendo tudo sozinha. Imagina, essa mulher não vai dormir bem. E aí, quais são as dicas que a gente dá pra galera? Beber bastante água, mas tentar beber mais ao longo do dia e não a partir de 6 da noite. Você vai beber 1 litro às 6 da noite, você vai acordar a noite inteira, você vai fazer xixi 5 vezes. Então tenta a partir de 6, 7 da noite beber menos água para acordar menos. Contornar sintomas ansiosos, fazer terapia, entender o que está pegando, né? Por que o sono está tão atrapalhado assim?
Posicionar-se melhor para dormir, semi-sentada. Conforto com travesseiros, aquele travesseiro longo, né, de corpo inteiro, às vezes ajuda a estabilizar quadril, a te dar um conforto maior para dormir. Tem vários tipos. Azia, a gente já falou, mas agora no terceiro trimestre, a Gabi falou, pega mais. O estômago tá assim, no talo da compressão e da diminuição de peristalse. E é aquilo, comer melhor, se hidratar, atividade física, evitar jejum prolongado, fracionar a refeição e blá, blá, blá. Se necessário for, dá para usar alguns antiácidos sob prescrição médica. Dificuldade de dormir e posição, a gente já falou. Eu deixei aqui por último o tampão. E aí, já são sintomas mais prodrômicos de parto. Parece que a gestação já está chegando ao fim, o colo já está mais maduro e começa a eliminar uma secreção mais mucoide, mais catarrenta, mais em clara de ovo, que pode ter um sanguinho, pode ter um marronzinho, pode ser um pouquinho ou um pocão, pode eliminar algo num dia, no outro não. E depois sim. E depois sim de novo. E depois nunca mais, só no parto. Ou nunca eliminar e só eliminar no parto, que nem a gente falou do fase de trabalho de parto, a gente falou sobre o tampão. Então, a secreção vaginal lá para o termo, até antes um pouco do termo, pode ficar diferente, pode ficar mais mucoide, é apenas o colo se preparando. Afinal, todo o seu corpo já vai começar a se preparar para o grande evento. Então, tá rolando. Significa que tá para nascer? Não. Quando você começar a contrair, você vai saber quando tá para nascer. Se tiver para nascer, você vai morrer de dor, você vai sentir que tá para vir. E é isso, basicamente, de sintoma é o que tem, né? É importante a gente se informar muito ao longo sobre gravidez, sobre o que esperar. Esse pós-parto tá riquíssimo dos sintomas, né? Então, vai te dar uma tranquilidade para acompanhar aí a sua gravidez nos trimestres, entender que alguns sintomas são comuns, quais são aqueles que você deve se preocupar realmente, né? Eu esqueci de falar de eu não marquei aqui, ó. Sangramento no segundo. Pode começar no segundo, mas é mais frequente no terceiro. Sangramento nasal. É epistaxe o nome técnico. Muita gente assou o nariz, principalmente em tempo seco, já fica desesperada. Estou sangrando pelo nariz. Pressão, minha pressão. Não. A grávida está toda congesta. Tem muito mais sangue circulante. Todos os vasos estão dilatados. E aqui na parte nasal não é diferente. A pressão, às vezes, aumenta um pouquinho mais porque assoou o nariz, espirrou, ou o tempo está muito seco, pode ser uma epistaxe espontânea, pode acontecer, não é porque sua pressão está 200, fica tranquila, é comum. Sangramento de gengiva, pelo mesmo motivo, pode acontecer, só tem que excluir que seja gengivite, né? Que esteja com uma periodontite, uma doença periodontal importante. A gente recomenda pré-natal odontológico, né? Acompanhamento com um dentista pelo menos a cada trimestre, né? Não, pode ser ou se fez antes de engravidar recente, com menos de um ano, beleza, tá feito. Começou a gestação, não vai há anos ao dentista, vale a pena ir no dentista excluir periodontite, doença periodontal que pode aumentar risco de prematuridade, isso é importante. A infecção, falando bem de maneira, em linhas gerais, bem pouco tecnicamente, a bactéria que está aqui causando a inflamação na gengiva pode ir para o sangue, levar a uma infecção subclínica, a uma infecção da bolsa das águas, romper bolsa fora do tempo, parto prematuro. Então, é bem importante cuidar da saúde bucal no pré-concepcional, se possível for, se não no pré-natal inicial. Vá ao dentista, pode ir ao dentista, não tem que ter medo, não. E aí, a gente colocou, acho que 99%, se a gente esqueceu algum, perdoe-nos, mas acho que se esquecemos foi coisa boba. Se a gente esqueceu, coloca no comentário, que vai enriquecer mais ainda aqui o nosso episódio. Boa ideia. Mandem nos comentários, enriqueçam aí, leiam os comentários, as pessoas. E vamos pensar então, dado que é normal, dado que é esperado e tranquilizador, quando procurar emergência, quando desconfiar de alguma anormalidade e risco materno-fetal. Sangramento volumoso, aqui a gente quer dizer de hemorragia, não para de escorrer sangue pela perna, com coágulos grandes, a mulher começando a se sentir mal,
procurar emergência e precisa de avaliação. Não importa o que esteja acontecendo, não importa o trimestre. Se for o primeiro trimestre, é bem provável que esteja acontecendo abortamento em curso. Não há o que ser feito com relação a salvar a gestação, salvar o bebê, mas a mulher tem que ser compensada, tem que se excluir, que ela precisa de uma transfusão, senão pode morrer, né? Choque hemorrágico mata, sangramento exacerbado mata, tem que ser avaliado. E no segundo e terceiro trimestre, o sangramento exacerbado pode estar relacionado a patologias. Emergências obstétricas. Emergências obstétricas de verdade. Descolamento prematuro de placenta, rotura de vara prévia. Então, tem que ser avaliado. Sangramento bizarro tem que ser avaliado. Diminuição importante de movimentação fetal, e aqui é subjetivo, porque eu sei que tem muita gente surtada que nos ouve, muita gente ansiosa, a sociedade é ansiosa hoje em dia, então existe aí um grau de hipocondria importante, mas não tem como deixar de falar. Na dúvida, se acha que o bebê está mexendo menos, se acha que fugiu do padrão de movimentação de outrora, a gente orienta, existe uma recomendação, isso é baseado em opinião de especialista, nível de evidência baixo, se orienta parar, deitado ou semi-sentado em ambiente calmo, com pouca iluminação, bem concentrada por 1 hora, e observar, botar a mãozinha na barriga e parar para sentir movimentação fetal. Tem que acontecer em 1 hora 6 movimentos fetais bem estabelecidos. Não tendo, vai correr para emergência? Não, calma. Avalie em outra hora. Mexe a barriga, dá umas sacudidas, sacode mesmo, ó. Melhor não estar em jejum, é melhor já ter comido. Conta de novo por mais 1 hora. Não rolaram 6 movimentos fetais? Vá para emergência e excluir que o bebê esteja passando por alguma diminuição de oxigênio, alguma condição. A maioria não vai estar, mesmo assim. A maioria vai estar tudo bem, mas tem que ser avaliado. Por que 1 hora? Porque os ciclos de vigília e sono fetais duram, em geral, 80 minutos, no máximo. Por isso que uma cardiotocografia, quando a gente faz, e tem uma cardio de 20, 30 minutos, o bebê ainda não está bem, prolonga o traçado, prolonga a cardio, porque ele deve estar dormindo. Deve estar dormindo, ele vai acordar, vai começar a mexer, e o padrão vai mudar. O bebê vai começar a mexer, você vai sentir. Vale lembrar, o que nem a Gabi falou, que o padrão muda no final, né? No início quando a percepção de movimentação pode começar em torno de 18 semanas, algumas mulheres sentem mais tardiamente. E no início, vamos lembrar que o bebê tem uma piscina imensa ali para ele sassaricar da cambalhota, né, que é o líquido ali amniótico. Então, esses movimentos são muito mais perceptíveis, mais intensos. No fim da gravidez, ele já tem um espaço mais limitado, os movimentos são mais incômodos, porque é um bebê maior, né, que tem até mais força também na movimentação. E vai comprimir estruturas importantes. Então, a gente tem uma mudança para movimentações mais sutis, né? Menos líquido também. Menos líquido também. Então, é importante a gente perceber essa mudança de padrão de movimentação e entender qual é o novo padrão de movimentação do bebê. Esse bebê ele vai assumir aí, né? Tem mulheres que falam, mas mexe muito à noite, não para nunca. Você sabe como é a movimentação. O padrão do seu bebê, do seu bebê, isso. Se você perceber que modificou, vamos fazer dessa forma como a Bia falou, que perfeito. E se de fato tiver com menos de 6 movimentações nesse período, importante ser avaliada. Vai ser avaliada, vai para emergência. E bom, se você está ansiosa demais, com medo demais, é aquilo. O ideal é não ir para emergência, até porque a gente sabe que pode ser que seja atendido por alguém não tão bem preparado assim, que vai aterrorizar, vai assustar e não vai te tranquilizar, não vai te dar o que você busca. Você está indo para emergência, buscar tranquilidade. Pode ser que você não tenha essa tranquilidade. Então, assim, não é o ideal ir para emergência. Mas se você não está bem com isso, vai lá, vai ser avaliada, vai se sentir melhor. E o padrão de movimentação no final tende a ser mais deslizante na parede uterina. Ao invés de porradinha, né, os chutes, aquelas porradinhas com muito mais mobilidade fetal, muito mais amplitude de movimento fetal, o bebê agora está mais deslizante, ele não tem mais tanto espaço. É quando a gente vê aquela ondinha, né? Aquele vídeo clássico da gestante no final, que vem aquele pé, aquela mãozinha, ou até joelho passando ali, né? Bem grande, quando já está com a barriga bem grande. Em vigência de qualquer dor muito intensa, que não passa com analgésicos comuns, e em geral a gente sabe quando aquela dor está além do normal. Uma dor que não passa de jeito nenhum, que te faz dobrar
E não passa nem com analgésico comum, nem com respiração, nem com nada, com compressa de água morna, em qualquer lugar, né? Pode ser uma dor uterina em baixo ventre, associada a um aumento de tônus uterino no final da gestação. Tem que ser avaliada, pode ser um descolamento de placenta. Uma dor aqui em cima no estômago, né? Uma dor em epigástrio muito intensa. Tem que ser avaliada, mesmo no puerpério, tá? Tô falando disso tudo, até no puerpério tem que ser avaliado, no pós-parto imediato. Porque tem várias patologias que podem ser ameaçadoras à vida de mãe e bebê, que precisam ser excluídas, pelo menos, em vigência de alguma dor muito intensa em qualquer lugar. Perda líquida. Perda líquida. Aquela perda líquida volumosa, né? Não é só a calcinha molhada, é aquela perda líquida que vai escorrer perna abaixo, molhar a roupa, molhar o local que você estiver sentada. Se estiver deitada, vai molhar a sua cama. Você vai perceber. Geralmente esse líquido é associado a um cheiro parecido com água sanitária, né? Cloro. Cloro, é. E aí é importante a avaliação de acordo, né, com o seu acompanhamento. A gente vai ter um episódio só de bolsa rota. E quando ela fala de perda líquida, é aquela perda líquida que não para. Geralmente a mulher sente um bloque, sente alguma coisa que, opa, e começa a escorrer tudo. E não para de escorrer. Você coloca um absorvente, coloca uma fralda e vê que essa fralda tá pesando, o absorvente tá com líquido ao longo do dia. Você pode esperar algumas horas, se o bebê estiver mexendo bem, se o líquido estiver claro, se estiver tudo bem. Mas se continua perdendo líquido, rompe a bolsa, né? Provavelmente rompe a bolsa. O que fazer quando rompe a bolsa? Aí é papo para outro episódio, a depender de como tá a sua assistência, se 1 para 1, dependente de plantão, de onde você tá? Mas, num geral, como regra geral, orientação geral, perdeu líquido, tem que sair correndo, que nem uma maluca? Não. Mas não nasce igual novela. O bebê não escorrega no líquido. Perdeu o líquido, tá nascendo. Não é assim. Mas, dependendo da sua assistência, já vale a pena uma avaliação na maternidade, possível internação hospitalar, para já a vigilância e proceder para parto, tá? Acho que era isso. A gente tentou pincelar o que é normal, o que é esperado, o que é possível e um ou outro sintoma acho que eu não esqueci nenhum, assim, também sinais de gravidade, de infecções, né? A pessoa tá muito mal de infecção. Tá com falta de ar, uma pneumonia, tem que ir pra emergência também. Isso é esses óbvio. sintomas crônicos, né? Sintomas que não melhoram com nada. Gripes e resfriados nesse momento, né? Que são arrastadas, comprometendo, levando a cansaço, falta de ar, febre, né? Às vezes, febre porque muitas vezes não faz, né? Então, percebendo essa persistência dos sintomas, vale a pena uma avaliação. Até mesmo na assistência 1 para 1, muitas vezes não, na grande maioria a gente não consegue fazer pelo WhatsApp, não. Pelo WhatsApp. Então é importante a escuta pulmonar, né? Claro. Aferição de pressão, verificação de laboratório, muitas vezes. Então, na persistência de sintomas, né, por muito tempo, sem melhora clínica e comprometimento de maior gravidade, tem que ser avaliado, sempre. É isso, espero que a gente tenha tranquilizado na medida do possível pessoas que estejam tentando, ou estão no primeiro, segundo, terceiro, e entendam que isso é normal, que é individual, que é manejável na maioria das vezes e que quanto mais saudável vocês estiverem previamente à gestação, provavelmente menos sintomáticas estarão e passarão melhor pelo rojão da gestação. É isso. Muito bom, obrigada. Obrigada, até a próxima. Beijo.